Fala aí pessoal, tudo bom? Sica na área para falar de curiosidades. E o assunto da vez é o único que está conseguindo deixar de lado um pouquinho aí o CPI da Covid, as lambanças aí do governo, e é sobre os Jogos Olímpicos. Esse que é um evento que reúne diversas modalidades de esporte e, para ser mais específicos, nos Jogos agora de Tóquio 2020, que está passando em 2021, é tipo novela da Globo das 8, né? Que passa às 9. E dessa vez tem 46 tipos rolando, tem esporte de tudo quanto é tipo. E esse evento de reunião de esportes já existe há muito tempo. E tudo que dura bastante tempo vai mudando, vai se adaptando conforme a popularidade e outros aspectos também. A principal regra para um esporte ser incluído nos eventos olímpicos é que ele deve ser reconhecido pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Outro fator importante é a popularidade, que eu acabei de falar. Sendo assim, o esporte ele tem que ser amplamente praticado por homens em pelo menos 75 países e 4 continentes, e por mulheres também em 40 países e 3 continentes. Sei lá de onde tiraram essas ideias, mas não fui eu que inventei, só segue. Uma novidade é que o comitê agora deu a oportunidade de sugerir modalidades que são populares no país sede, que no caso desse ano, sendo o Japão, acabou sendo o beisebol, o softball, que é quase como o beisebol, só que na maioria é praticado por mulheres, com algumas diferenças entre a bola, o tamanho da bola, o tamanho do campo. E esses dois já tiveram em outros eventos olímpicos nas décadas passadas, mas já há bastante tempo que não fazem parte. E também o karatê, que está sendo pela primeira vez incluído nos jogos. Para mim é impossível lembrar de karatê, falar de karatê sem lembrar do super-herói favorito. Honorável Chapolin Colorado, Sinpato Amasaki é um karateca. Cara de quê? Karateca. Quer dizer que é campeão de karatê. Chapolin Colorado é capaz de derrotar juntos 100 karatecas e 200 zapotecas? Nesse vídeo eu vou falar de alguns esportes que já fizeram parte dos Jogos Olímpicos modernos, mas que já não fazem parte há muitas décadas, e alguns até há mais de 100 anos. Agora fica a dica pro vídeo. Vamos começar por um esporte que deveria fazer parte para sempre dos Jogos Olímpicos. Muito da hora. Um que eu acredito que não ia ter muita interferência pela absurda tecnologia que vai aparecendo nos esportes. Sim, a brincadeira de criança que já fez parte de Jogos Olímpicos de 1900 a 1920. Era considerado uma das provas do atletismo, porém nunca mais voltou a acontecer e fazer parte dos eventos. O esporte era o cabo de guerra. Sabe aquela brincadeira que tinha na escola, na educação física? Bom, pelo menos lá na minha época tinha. Esse esporte é simples e direto, sem frescurite. Era uma corda longa e 2 times competindo na base de muita força, puxando a corda a favor do seu time. É dito que surgiu esse esporte a partir de antigas cerimônias e cultos que foram encontrados em todo o mundo, como por exemplo lá na África, Oriente Médio, Ásia e América do Sul. O esporte ele fez parte dos Jogos Olímpicos de 1900 até 1920. Cada equipe tem 8 participantes, cujo peso total vai definir a classe em que eles vão competir. Os atletas eles competem separados por sexo ou misto, 4 homens e 4 mulheres. Os competidores são alinhados ao longo do cabo e no centro, entre os 2 grupos, tem uma linha central. O cabo é marcado em seu ponto central também. Cada equipe tem o objetivo de puxar o grupo rival para que eles cruzem essa linha central. Agora, a lacrosse. Já ouviu falar desse esporte? Bom, eu posso dizer que eu até conheço bastante esporte, muito só de nome, mas lacrosse, pelo menos com esse nome, nunca tinha ouvido falar, não sabia de nada. Ele é bastante disputado nos Estados Unidos e no Canadá e só fez parte nos Jogos Olímpicos de 1904 e 1908. Apesar dele ser dito como um esporte encontrado em tribos norte-americanas, esse nome se deu por conta de um francês que, ao conhecer essas tribos, achou o bastão parecido com uma cruz, e por isso a expressão croix, que em francês significa cruz. E ele é bem semelhante ao hóquei de grama, só que com muito mais contato físico. Tem umas porrada braba no meio do jogo, de vez em quando. Deve ser bem no estilo delicado que o hóquei de gelo, que é um pouco mais famoso, tem. Outra coisa característica mais marcante no lacrosse é que ao invés de um taco que os jogadores vão batendo no disco ou na bolinha, é um bastão com uma redinha na ponta que se chama crosse. Parece aquela de pegar borboleta, sabe?
E aí os jogadores vão passando a bolinha um para o outro com a meta de arremessar e quem fizer mais gols ganha. Agora o esporte é motonáutica. Nome bom. Nada mais é do que corrida de barcos motorizados. Nos Jogos Olímpicos de Londres de 1908, o comitê organizador resolveu inovar e inserir esse esporte entre as modalidades do evento. Foi a única vez que o esporte motorizado fez parte de uma Olimpíada e a proibição segue valendo até os dias de hoje. A motonáutica foi um esporte oficial apenas essa vez de 1908, quando a competição foi sediada em Londres. O evento trouxe apenas alguns barcos e poucos homens e mulheres, o que pôde explicar, o porquê que esse esporte não deu certo, não deslanchou aí pra frente. Esse esporte também só aconteceu em agosto daquele ano, sendo que os Jogos Olímpicos tinham ocorrido em julho. Isso tudo para cumprir as vontades de um lorde e de um duque lá da Inglaterra, que queriam que esse esporte fosse praticado nesse evento sediado no país deles. Dificilmente esse esporte vai voltar a acontecer na Olimpíada, já que o comitê ele proibiu que esportes que exijam motor ou propulsão sejam integrados no grupo de modalidades. Agora o esporte é tiro aos pombos. Porra, gente. O esporte era soltar os coitados dos pombos e um atirador em uma determinada distância tinha que acertar o coitado. Ah não, sacanagem. Não consigo entender como que isso é classificado como esporte. Não só por ser biólogo e gostar bastante de passarinho, de aves, mas porque é totalmente desnecessário. Hoje, pelo menos, é utilizado diversas outras coisas que são arremessadas e o que importa mesmo é a velocidade, o reflexo do atirador e a mira dele. Eu entendo que em muitos lugares isso vinha já de uma questão de cultura, mas hoje em dia, e já naqueles tempos, totalmente desnecessário. Já nas Olimpíadas de Paris de 1900, o tiro ao vivo, que também é chamado esse esporte, foi uma das modalidades, mas nunca mais repetiu. Mas hoje ainda, infelizmente, existem pequenos clubes de tiro ao redor do mundo que utilizam essas aves criadas especificamente para ser utilizadas como alvo. É uma praga? É uma praga. Mas não precisa ficar tirando neles de esporte, né? O esporte agora é o croquet, ou croquete. É um esporte que meio que era introdutório do golfe, ou um derivado dele, e é dito como uma invenção dos irlandeses, lá de 1830, mas foi principalmente praticado pelos playboys ingleses, os aristocratas, e era basicamente de recreação. Essa modalidade de esporte olímpico fez parte apenas dos Jogos também de 1900. Ele é jogado com bolas de madeira e tacos, e até mesmo lembra o golfe, mas tem que passar as bolinhas no meio dos arcos encaixados ao redor do campo, no meio do campo, fazendo pontuação. Resumindo, um esporte que não é de muita adrenalina, que a torcida vai à loucura. Empolgante! E isso também influenciou para que o comitê não escolhesse mais uma vez esse esporte para participar do evento. Você conhece aquela modalidade de esporte que o atleta arremessa uma lança ou um disco pesado com meta de atingir o máximo de distância? Então, se você já assistiu ou praticou esse tipo de modalidade de atletismo, já deve ter visto que é feito com uma mão, certo? Pois então, lá em 1912, nos Jogos de Estocolmo, eles colocaram uma modalidade variada dessa, que é o arremesso com duas mãos. Pra quê? Já tinha com uma. E depois desses Jogos de Estocolmo, essa modalidade não aconteceu mais. Mantiveram apenas a versão com arremesso com apenas uma das mãos. Agora um esporte olímpico que eu já pratiquei e muitos de vocês também já podem ter praticado. Na verdade é uma versão mais da hora, que a gente praticou, do que essa olímpica que eu vou falar. Mas é quase a mesma coisa. O animadíssimo taco, ou betis. Esporte que já quebrou por aí muitas janelas de carro e casas. Mas o esporte mesmo é conhecido como cricket, ou criquet. É um esporte parecido com o beisebol e fez parte apenas dos Jogos Olímpicos de 1900 também. E desde então nunca mais apareceu nas Olimpíadas. Ele é bem popular lá na Inglaterra, na Índia, no Paquistão e ainda existe alguma expectativa que ele possa voltar a acontecer futuramente nos Jogos Olímpicos. As regras do cricket são basicamente duas equipes, cada uma com 11 jogadores, sendo que existe o rebatedor, que tem que defender a casinha, ou chamada também de wicket, e o arremessador tenta derrubar ela. Tem também as definições do time que está no ataque e outro que está na defesa. Onde da defesa ele tem que derrubar a casinha do outro time e o ataque ele tem que buscar os runs, as corridas, num percurso específico. É cheio das regras também. Algumas são bem confusas, por sinal, para quem não é praticante da modalidade. No caso, eu também. Vamos para o próximo e último esporte. O polo, ou polo equestre. O polo é um esporte
que tem como base a montaria a cavalo e é mais antigo até do que o hipismo. O interessante desse esporte é que sua origem parece vir até de 500 anos antes de Cristo, lá na região da Pérsia, onde hoje é mais ou menos a região ali do Irã e do Iraque, no Oriente Médio, e regiões da Ásia também. E ele era tido como treino para as cavalarias dos exércitos dessas regiões. Esse esporte ele fez parte dos Jogos Olímpicos apenas de 1900, 1908, 20, 24 e 36. Ele deixou de fazer parte das Olimpíadas principalmente por ser um esporte praticado, por pessoas de elite e, claro, por ser muito caro. Os cavalos são caríssimos, o treinamento, tudo envolvido é muito caro. Vocês gostaram dessas curiosidades aí sobre esportes que já fizeram parte das Olimpíadas e hoje em dia não fazem mais? Espero que sim. Fiquem ligados aí que vai ter mais conteúdo sobre as Olimpíadas aqui. E antes de sair, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal também, tá? Valeu, falou, fui!